Com a chegada das férias, a diminuição das chuvas e as praias convidativas de nossa cidade ou de qualquer outro lugar praiano, muita gente aproveita para pegar aquele bronzeado. A gente pode até ficar mais vistoso e bonito, mas há também a possibilidade de agredir nossa saúde e, em especial, a nossa pele. Nossa pele é um órgão, o maior de todos, e como tal está sujeita a sofrer as agressões das intempéries, dos maus tratos. Além dos incômodos sofrimentos de um excesso de banho de sol, perigos bem mais gritantes podem rondar e atingir nossa saúde, desde queimaduras dos mais diferentes níveis, passando por ulcerações e deformações, a nossa pele pode chegar a estágios de morbidez grave, como é o caso do câncer de pele. Não se discute que o sol faz bem à saúde. Ele é a principal fonte de vitamina D e vai mais do que isso. Transmite e transfere para o nosso corpo e alma uma energia de grande vitalização, extremamente importante para a nossa predisposição para viver com alegria e com humor. Mas o contrário, a falta da luz mais importante da vida ou o seu excesso podem ser desastrosos para a nossa saúde. Antenado com o seu bem-estar, o seu programa de motivação e qualidade de vida Inspirar, aqui da TV Guará, não poderia deixar passar desapercebido este momento da chegada de mais sol em nosso ambiente geográfico. Por esta razão, trouxemos aos nossos estúdios a doutora Daniela Alves Lima Milhomem, que é graduada em Medicina pela Universidade do Estado do Pará, fez residência e especializou-se em dermatologia, sendo inclusive expert em cirurgia e cosmiatria. E é ela, exatamente, que vai conversar conosco sobre como cuidar melhor da nossa pele. Portanto, fique esperto, fique ligado, não sai daí não, porque o seu programa semanal de qualidade de vida, Inspirar, já está no ar. Pois é, mês de julho chegando, não é, gente? Estamos de férias, entrando em férias escolares, embora mais curtas este ano por causa da Copa, mas a verdade é que o mês de julho chegou e as férias de qualquer maneira vão existir, nem que seja pela metade. Com as férias e com a diminuição das chuvas, aparece também um sol cada vez mais forte em nossa cidade. A pergunta que eu lhe faço é, você já pensou no uso e abuso de se expor ao sol? Sabe quais são os perigos, quais são as vantagens e as desvantagens de você tomar sol? Que horas deve tomar sol? Por quanto tempo? Quais são os problemas causados pelo excesso de sol? Tudo isso o Inspirar de hoje vai lhe ensinar, vai lhe orientar. E para isso nós temos a alegria, a honra de receber aqui em nosso estúdio a doutora Daniela Milhomem, que é dermatologista e que vai conversar conosco sobre isso para que você possa atravessar o mês de julho com mais saúde. Doutora Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e eu espero ajudar, tirando todas as dúvidas que porventura possam surgir do nosso bate-papo. Maravilha, com certeza vai ser bastante útil. Vamos começar do mais importante. Sol faz bem, mas quando é que faz mal? Ele faz mal quando ele é abusivo, né? Então a gente sabe que o sol é importante, o sol confraterniza, as pessoas gostam de ficar brincando no sol, ir para a praia, só que a gente tem que fazer isso com muito cuidado, né? Temos que saber exatamente dos riscos que, na verdade, o principal é o câncer de pele, que pouca gente sabe, mas é o câncer mais frequente que existe. Mas antes mesmo do bicho-papão, do câncer, essa palavra aí, né, que sempre assusta, antes mesmo dele, há uma série de outras afecções que nossa pele é vítima, né? Sim. Quais são as mais comuns, independente do sol, que acontece, por exemplo, aqui em nossa cidade? Bom, então, no consultório, de maneira geral, então a maioria dos pacientes, eles vão por acne, por manchas que muitas delas são causadas pelo sol e pioram pela exposição ao sol, micoses, que também você pode pegar ao ir à praia, então tudo tem que ser feito com muita segurança. Acho que principalmente essas. Como evitar essas que você citou e outras? Como fazer para cuidar bem da nossa pele?
já que é um órgão, né, o maior de todos e muitíssimo importante. As pessoas, não sei se estou errado, mas as pessoas se preocupam muito em cuidar de uma série de outros órgãos. Sim, né? Quando se preocupam. Quando se preocupam. Mas a pele, por alguma razão, as pessoas parecem que vão levando até a hora que estoura alguma coisa. Quais seriam, assim, algumas dicas, alguns cuidados gerais para que nossa pele seja e fique sadia? Pronto. São várias coisas, na verdade. Eu vou tentar focar nas mais importantes. E eu acho que a principal delas, quando o paciente vai com a gente no consultório, a gente conversa com ele que o principal seria uma boa higiene dessa pele e a proteção dessa pele. Então, dependendo do tipo de cada paciente, pacientes com pele acneica, com uma pele mais oleosa, então paciente com uma pele mais ressecada, a gente estipula um tipo de sabonete mais adequado para essa pele. Em alguns casos, é importante a hidratação. A gente tem que ter muito cuidado porque nós moramos em São Luís, aqui é muito úmido, e isso é uma pergunta muito frequente em consultório. Eu tenho que usar sempre hidratante? Depende, a gente tem que avaliar que hidratante a sua pele vai aceitar, para não dar até outras doenças. Por exemplo, o paciente, é muito comum, o paciente ele vai para o exterior e compra uma série de coisas para cuidar da sua pele. Aí ele chega aqui e começa a usar produtos muitas vezes caríssimos, e ele depois vai no consultório com acne, com a pele irritada. Por quê? Porque esses produtos são excelentes, só que eles são muito bons para aquela pele daquela pessoa que mora naquele clima, mas não para a gente. Então aí aparecem as acnes cosméticas, as alergias. Então na verdade, assim, a hidratação, a higiene e o filtro solar, que é outra coisa também que a gente tenta explicar para o paciente, que o ideal é todo mundo ter a rotina de usar o filtro igual como usa desodorante, como usa pasta de dente, que já entra na rotina. Hoje em dia, as pessoas já estão realmente observando que isso é importante e elas já estão utilizando. Mas as pessoas mais velhas, elas realmente têm um pouquinho mais de resistência quanto a isso. Então, a gente falava sobre um pouco da questão dos hidratantes, da questão do tratamento da pele de fora para dentro. Hidratante, os filtros solares, etc. Mas entendo eu também que de dentro para fora pode-se fazer e muito para que tenha uma saúde na pele, digamos, sadia. Que cuidados a pessoa pode tomar para que de dentro para fora o organismo ajude a pele a ficar sadia? Então, na verdade, a questão da alimentação ela é importante para toda a área da medicina. Então, tanto o dermatologista, quanto o cardiologista, quanto o endócrino vai falar a mesma coisa. Você tem que ter uma alimentação balanceada, tomar bastante água, evitar gorduras e frituras. Sabe-se que várias doenças dermatológicas pioram com a alimentação. A acne é uma delas, então hoje sabe-se que derivados do leite, excesso de açúcar, vai piorar aquela acne, dentre outras doenças. Doutora Daniela, vamos trocar num assunto, no mínimo polêmico, essa questão do envelhecimento. Sim. A gente sabe que tem pessoas que aceitam o envelhecimento, as rugas, numa boa. Homens ou mulheres, né? A gente sabe hoje que tanto homens como mulheres, a dose de vaidade não pertence mais só às mulheres. Sim. Independente de um juízo de valor, se deve ou não temer as rugas ou coisa parecida, mas com certeza, certas pessoas, independente da sua genética, certas pessoas envelhecem pela pele mais rapidamente. Sim. Tenho certeza absoluta que o telespectador e a telespectadora está querendo ouvir alguma dica de uma dermatologista sobre o que fazer para que essas rugas demorem a aparecer ou coisa parecida. Então, eu acho assim, todos vamos envelhecer e nós podemos envelhecer com qualidade tanto de vida como também na nossa pele. Então, sabe-se que o sol ele é excelente, adoramos ele, mas ele é um dos principais fatores que provocam o aparecimento de rugas mais precoces. Na dermatologia, inclusive, tem uma foto clássica que é um caminhoneiro dos Estados Unidos, e ele trabalhou durante anos como caminhoneiro, e ele bateu uma foto de frente. Como ele estava dirigindo, ele pegava o sol todo da lateral esquerda. E você, vendo ele de frente, de um lado, ele tem 3 vezes mais rugas do que do lado que ele não pegava sol. Interessante. Essa foto é muito interessante. Então, assim,
O sol ele é excelente, mas eu acho que ele é um dos fatores realmente que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de cuidado. A gente vê esse período de férias, como você falou, o senhor falou, as pessoas vão para a praia, acho muito legal, é uma interação social, as crianças brincam, os amigos se encontram, mas que se faça com uma proteção, principalmente nas crianças. A gente sabe que, em média, 80% de todo o sol que a gente pega na vida, a gente pega até a adolescência. Então, as pessoas, às vezes, não sabem como aplicar também o filtro na criança, aplicam só no rostinho e no ombrinho. É para passar no corpo todo, no dorsinho do pé, no braço, e não só as crianças. Eu falo isso porque os pais que vão aplicar nas crianças, mas eles também, eles deveriam aplicar no corpo inteiro. Voltando um pouquinho no tema do câncer de pele, muitas lesões de pele são na perna, e as pessoas pensam que na perna não dá câncer de pele, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo isso que eu já exemplifiquei é importante para esses cuidados. Além do sol, falemos de sol e praia, mas não só sol de sol e de praia. Falemos de outras substâncias que potencializam os malefícios do sol e fazem mal à saúde. Por exemplo, tomar banho, mergulhar no mar, água salgada. Um amigo meu teve uma alergia fortíssima porque tomando caipirinha na praia, espremeu limão, alguma coisa assim, e houve uma reação na pele. Sim. No caso das férias, no caso da praia, que substâncias, incluindo água salgada, podem potencializar os malefícios do sol, doutora Daniela? Muito legal esse tema, porque é uma coisa que a gente pega continuamente no consultório. Minha última paciente é uma criancinha de 2 anos, ela foi comigo, ela estava num churrasco, alguém pegou nessa criança por trás, estava manipulando alguma coisa com limão, a criança ficou com a marca da mão, toda manchada de preto, no local que pegaram ela. E isso chama-se, na verdade, de fitofotodermatite. Eu, quando estou exposta no local em ar livre, eu não chego nem perto de limão. É muito comum na praia, quem vai comer ostra, a gente já pergunta, quando o paciente chega com lesão suspeita, você foi na praia, você comeu ostra, porque ele bota o limão, toma uma caipirinha. Então, os derivados cítricos, limão, laranja, são substâncias que não devem ser manipuladas, não só na praia, em qualquer ambiente que você esteja exposto ao sol, porque o sol reage com essa substância, provoca uma reação na pele, a pele às vezes chega até a formar bolhas nos casos mais graves, e depois fica uma mancha que não é rápido que ela some, ela demora a desaparecer. Sem contar que muitas vezes provoca um desconforto muito grande, ardência e tudo mais. Então, e a água salgada? O banho no mar e depois sol. Há alguma interferência nisto? Então, às vezes, em algumas pessoas com a pele mais sensível, realmente o sal pode irritar um pouco. Mas o sal com o sol não teria nenhuma doença causada exatamente por isso. Não chega a ser determinante para causar uma doença. Não, aí vai na praia, vai na mar, passa de novo o filtro. Certo, isso voltou, importante. Saiu, né? Tem que colocar novamente. Tem que reaplicar, isso. Deixa eu falar com as mães, porque se os adultos não sabem se cuidar com relação ao sol, à praia, por exemplo, imagina as crianças. Que conselhos você daria para as mães e para os pais, né, para que, levando criança para a praia, elas não sofram qualquer risco de problemas com a pele por causa do sol? Eu vou tocar num ponto que tem a ver com criança, que é muito comum um bebezinho nasce, vai tomar banho de sol. Vou levar, não tem isso? Tem, muito comum. A recomendação de todos os médicos da Sociedade Brasileira de Dermatologia é que uma criança até 6 meses, ela não deve ser exposta diretamente ao sol. Ela até pode ficar numa sombrinha, mas não ficar diretamente, é uma coisa que as pessoas elas têm o costume de fazer isso. A pele do bebê ela é muito fininha, absorve muito mais do que a nossa pele e realmente, se ela ficar muito tempo, vai ter consequências de uma queimadura até mesmo bem grave. Então, e a criança até 6 meses, ela não pode usar filtro solar. Isso também é uma coisa que pouca gente sabe. E a partir de 6 meses, se ela for utilizar filtro, que utilize um filtro específico para a criança, um filtro infantil. Por quê? Porque os filtros normais que normalmente nós utilizamos, os adultos, eles têm muito mais substâncias químicas do que os filtros das crianças. Então, você pode utilizar esse filtro e causar irritação na pele dessa criança. Isso é outra coisa também que eu acho importante as pessoas saberem. Estou na praia, tenho só esse filtro aqui, vou usar na família toda. Não existe. Tem que ter o filtro da criança e o filtro do adulto. O adulto até pode utilizar o filtro da criança se porventura não levar o dele, mas o inverso não deve ser realmente feito. Vou lhe fazer uma pergunta para ser respondida no próximo bloco, mas para você ir logo pensando sobre ela. Imagino que os cuidados com a criança também têm que ser pensados com relação aos idosos.
E imagino também que sejam cuidados diferentes. Quais são as dicas, quais são as orientações que a doutora Daniela dá para a questão do sol e os idosos, as pessoas que cuidam de idosos e o próprio idoso, né? Sim. Mas essa resposta você vai dar no próximo bloco. Enquanto isso, você telespectador, telespectadora, toma um copo d'água, um cafezinho, mas não sai daí não. Voltamos já já. E estamos de volta com o Seu Inspirar de hoje, falando sobre um assunto muito importante, levando-se em conta que estamos aí em julho, mês de mais sol, mês de menos chuva e mês que as pessoas vão à praia, se expõem mais. Para que você tenha uma saúde melhor no que diz respeito a este quesito, trouxemos aqui a doutora Daniela Milhomem, que é dermatologista e que está conversando conosco, dando as dicas e explicando o que fazer para que nossa pele seja sadia. Finalzinho do bloco passado, nós perguntamos a ela a respeito dos cuidados com os idosos. Não só os idosos que são cuidados por outras pessoas, mas o cuidado que eles mesmos têm que ter para que, nessa faixa etária, o sol não seja prejudicial. E é isso que ela vai responder agora para você. Então, a questão sobre os idosos, né? Como nós já falamos anteriormente, o sol é muito importante e muitos pacientes vão com a gente questionando, doutora, eu vim aqui, a senhora falou para eu usar filtro, mas o meu outro médico falou que eu deveria me expor ao sol porque a minha vitamina D está baixa. Realmente é uma questão que a gente tem que conversar muito e tem até às vezes que conversar com um colega, porque as recomendações que os médicos da Sociedade Brasileira de Dermatologia têm são as seguintes. Em média, 10 minutos de sol que você se expõe ao dia já é suficiente para você ter aquele metabolismo de vitamina D. Nós moramos num clima tropical. Nós temos sol o ano inteiro. Períodos tem mais, períodos menos. Então, 10 minutos que você se expõe ao sol, seja saindo de casa para pegar o carro, seja atravessando uma rua rapidamente, numa área pequena, do tamanho das 2 mãos, já seria suficiente para você conseguir esse metabolismo de vitamina D. E as pessoas mais velhas, normalmente, elas têm muito mais lesões de pele, como manchas, algumas lesões que a gente fala que ainda não são câncer de pele, mas são lesões pré-malignas, que nós chamamos de ceratoses actínicas. E como essas pessoas, na época que elas eram crianças, não tinham costume de utilizar sol, elas têm realmente uma série de lesões. E que a gente sempre orienta que não deve realmente se expor ao sol sem nenhum tipo de fotoproteção e se for ficar um tempo muito pequeno. Aqueles idosos acamados que às vezes não conseguem, né? Acho ótimo até passear um pouquinho, mas nunca no horário das 10 às 16 e tendo cuidado também de não ficar muito tempo exposto e nas áreas que normalmente ele tem muitas lesões pré-malignas, nunca se expor sem filtro. Doutora Daniela, falemos agora sobre aquilo que mais apavora as pessoas, né? O câncer de pele. Eu sei que há muito desconhecimento sobre isto, inclusive se é tratável, se não é, quais os que são tratáveis, quando é que ainda podem ser tratados. Tenho certeza que essa parte é muito importante para o nosso telespectador. Por favor, fale para a gente aqui, quais são os principais tipos e quais os que têm tratamento e até quando podem ser tratados. Muito bem. Na verdade, todo câncer, independentemente da área que ele for, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem cura. Tá? Então, na verdade, tem vários tipos de câncer de pele. Eu vou falar dos 3 que nós realmente temos, que é o basocelular, o espinocelular e o melanoma. De todos eles, vou falar rapidamente para o nosso espectador ter uma ideia. Tudo bem. Bom, então o basocelular, normalmente ele aparece como um sinalzinho. Sinais que aparecem em adultos, é bom a gente observar. Sinais que aparecem em crianças são comuns em mulheres grávidas, mas em adultos a gente tem que observar. Que tipo de sinais, doutora Daniela? Então, muitas vezes eles são sinais que a gente fala que são perláceos, eles são meio brilhosos. Às vezes da cor da pele, às vezes pigmentados. Aí eles vão crescendo bem devagarinho e às vezes eles começam a sangrar. Então, qualquer sinal que apareça no adulto, que começou a crescer, começou a sangrar com facilidade, até se prove o contrário, é um câncer de pele.
Então, o basocelular é o mais frequente. O segundo mais frequente é o espinocelular. Tanto o basocelular quanto o espinocelular, eles não causam metástases à distância. O que é metástase? É o câncer sair da pele para ir para o fígado, para ir para o cérebro. Normalmente, eles só crescem naquele local. Só que muitas vezes, quando o paciente vai no consultório, eles já estão no tamanho que quando eles estão no nariz, você tem que fazer um corte muito grande para conseguir realmente o tratamento e aí você cria deformidade nesse paciente, né? Deformidades estéticas. O mais raro de todos os cânceres de pele, que é o melanoma, ele é o mais agressivo. Eu já estou em São Luís já tem alguns anos e eu já tive 4 casos de consultório. E desses 4 casos, o que mais me marcou foi um rapaz, porque a gente pensa que câncer só dá em pessoas mais velhas. Era um rapaz de 30 e poucos anos, ele era até mais jovem do que eu, e ele foi no consultório por outra coisa, ele foi por... As pessoas chamam de pano branco. E aí, observando, eu achei aquele estranho, mandamos para exame, e ele demorou 3 meses para voltar comigo. Quando ele voltou, confirmado melanoma. E era uma pessoa que estava em uma atividade de trabalho muito grande, viajando a trabalho, e eu falei para ele, olha, você teve esse tipo de câncer de pele, esse tipo tem que ser tratado o quanto antes, e o dele, apesar da idade, já estava muito espesso, e quanto mais espesso ele é, a espessura dele pode rapidamente causar as metástases, e são metástases rápidas. E normalmente, em 3 meses, se você não tratar, é meio complicado e realmente a cura. Mas qual é a diferença entre um pano branco comum e o pano branco que seria câncer? Não, o mesmo? Na verdade, ele nem percebeu a lesão. Ele foi no consultório dermatológico pelas manchas. Ah, tá. A lesão estava no local próximo à mancha. É por isso que, muitas vezes, quando a paciente vai no consultório, é importante o dermatologista ele avaliar toda a pele da pessoa, porque é uma lesão que muitas vezes passa desapercebida pelo paciente. Então, ele foi por uma queixa, e aí observamos essa lesão, mandamos para exame e realmente já era um câncer de pele. Aí, graças a Deus, esse paciente realmente ele tratou, ele teve que fazer, como se tratava do melanoma, tem que fazer, além da cirurgia ampla, fica uma cicatriz bem extensa, porque tem que ser agressivo realmente na conduta, tem que fazer a pesquisa dos gânglios, que são os linfonodos, que nós chamamos, porque rapidamente ele pode causar as metástases e levar a óbito. E no melanoma, eu tive a oportunidade, quando eu fiquei em São Paulo, de ficar 2 meses no Hospital do Câncer, lá no AC Camargo. E a maioria dos pacientes que procura lá não são de São Paulo, eles são de fora. Só que é engraçado que quando os pacientes chegavam lá, não tinha-se muito mais o que fazer. Porque o que eu aprendi lá é o seguinte: a conduta no melanoma, como em qualquer outro câncer, ela tem que ser a primeira conduta. Se você não teve uma conduta adequada naquele primeiro momento, já fica muito complicado realmente para levar a cura, tratando-se no caso principalmente do melanoma, que era a maioria dos pacientes que realmente a gente tratava no momento lá. Então, em outras palavras, é bom estar alerta de qualquer forma, sim, independente da idade, qualquer tipo de sinal, de mancha. Agora, acontece que o senso comum cria uma série de mitos, sim, em relação à pele, em relação ao sol, coisa parecida. Eu acho que o telespectador também está cercado desses mitos. A gente, às vezes, passa a vida inteira fazendo um tipo de tratamento, em casa mesmo, às vezes até automedicação, que não tem nada a ver. E, às vezes, a gente, por não conhecer o que está acontecendo, não trata de jeito nenhum. Você tem, na sua experiência de dermatologista, você pode citar alguns mitos populares em relação à pele? Ah, tem alguns, eu vou tentar lembrar agora. Às vezes, no consultório, o famoso pano branco, que nós chamamos de pitiríase vesicolo, o paciente acha que pegou de alguém. Pano branco não se pega de ninguém. Então, o que eu explico para os pacientes? Todo mundo tem um fungo que mora na sua pele. E quando esse fungo, ele se transforma, ele começa a causar o pano branco. E a pessoa que tem o pano branco fica tendo crises toda vez que esse fungo se transforma. E você não pega isso de ninguém, nem passa para ninguém. Deixa eu ver aqui mais. Muitas vezes... Mas há doenças de pele que são contagiosas. Sim, com certeza. Algumas micoses são contagiosas, né? As famosas, vulgarmente chamadas de impinges, que são as tinhas. Realmente as tinhas passam e quando diagnosticadas elas têm que ser tratadas. E por um tempo de pelo menos 30 dias, que também é outra coisa. O paciente começa a fazer tratamento,
acha que já está bom, para de fazer, aí ela acaba voltando. Isso acontece com o tratamento de qualquer outra coisa. As pessoas, né, não são disciplinadas. Não são. Com relação ao banho, né, a gente começou a falar, depois mudamos de assunto. Quais são alguns dos mitos, das crenças comuns com relação ao banho? Que tipo de sabonete se usar, né, para que a pele esteja bem tratada? Às vezes, alguns pacientes chegam no consultório com uma doença dermatológica e falam: eu estou usando sabão de coco, sabão real, sabão de não sei o quê. Gente, esses sabões são para lavar roupa. Não são específicos para a nossa pele, eles têm muitas substâncias químicas irritantes, então nem pensar. Muito bem, quanto à questão dos banhos, eu explico para o paciente que todo mundo tem uma hidratação na sua pele. E essa hidratação, ela é uma proteção. A recomendação que eu dou para os meus pacientes é o seguinte: você pode tomar quantos banhos você quiser ao dia. 4, 5, nós tomamos muitos banhos aqui porque aqui é muito úmido, todo mundo sua muito. Mas o que eu explico? Em um desses banhos, você lava o corpo inteiro com sabonete. Nos outros banhos, você lava só o que interessa. As axilas, a virilha, os pés. Você não precisa, em todo banho, ficar esfregando e passando o sabonete na pele. Por quê? Porque você acaba tirando essa hidratação e essa hidratação protege de outras irritações. Então, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não têm essa dificuldade, porque elas gostam até de usar buchas, nem pensar usar buchas. Olha só, esse é outro mito, outro né? Mito. Usar bucha. A bucha vai tirar proteção totalmente, da própria pele, exatamente. Né? E tem muitas doenças que, às vezes, o paciente vai no consultório e está sendo causado pela bucha, de tanta pessoa esfregar. Doutora Daniela, sabonete líquido ou sabonete em barra? Bom, eu deixo o paciente muito à vontade quanto a isso, porque tem pessoas que só gostam de sabonete barra, tem outras que gostam de sabonete líquido. Mas dependendo do caso, a gente avalia, independentemente se líquido ou se barra, o mais específico. Mas sabonetes para a pele, não sabonetes para lavar a roupa. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre saúde de pele. E só que agora nós vamos ter perguntas de público externo. Perguntas interessantes que com certeza vão lhe ajudar a entender e a se cuidar mais com relação à sua pele. Portanto, nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já já. Fique aí. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra teu governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, de Gé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado. E estamos de volta com o seu Inspirar de hoje. Tema super interessante, saúde de pele. No nosso estúdio, a doutora Daniela Bilhomem, que está não só orientando, mas desmistificando uma série de crenças e mitos populares com relação à pele. Agora, para continuar o nosso programa, nós vamos convidar pessoas que fizeram perguntas para ela. Vamos, então, ver e ouvir a primeira pergunta. Pode ser usado repelente em crianças? Então, repelentes podem ser usados em crianças, mas a partir de 2 anos. E existem alguns produtos que são específicos para criança, então repelente infantil. Evitar produtos que têm associação de repelente com filtro. Eles são comercializados, mas eles são muito irritantes. Então, se você for usar um repelente, só acima de 2 anos e específicos para criança. Em época de mosquitos ou muriçocas, como chamamos aqui em nossa cidade... A gente chama carapanã. Isso acontece demais. Existe o carapanã também, né? É o mesmo, né? Só muda o nome. É o mesmo, só muda o nome, né? E aqui em São Luís acontece em todos os lugares, né, a muriçoca. Portanto, essa dica sobre repelente para a criança é muito importante. Mas nós temos mais perguntas do público. Vamos à próxima.
Existe alergia à lâmina de barbear? Sobre a questão de se barbear com lâmina, né? Então, uma queixa comum também de consultório dermatológico, o paciente chegar com foliculite de barba. Na verdade, muitas vezes, não é a questão da alergia, tem a ver com a maneira que a pessoa faz a barba. Então, dica para os homens, quando forem fazer a barba, façam no sentido de crescimento dos pelos. Aqui em cima é muito tranquilo, mas embaixo, fazer com tranquilidade, sem pressa e tentando fazer no sentido de crescimento, nunca no sentido contrário, porque aí você pode realmente causar problemas de foliculite. Doutora Daniela, essas mesmas instruções que você acaba de nos dar para os homens com relação à barba, são aplicáveis às mulheres no que diz respeito à depilação das pernas, axilas, na virilha também? Sim, nas mulheres o principal problema realmente é na virilha, a foliculite da virilha e nos homens na barba. Então a gente dá essas orientações, né, se a pessoa realmente está fazendo a depilação adequada, de maneira corretamente. Muitas vezes, mesmo com as orientações, ela ainda fica tendo as lesões de foliculite, tentamos o tratamento clínico e algumas vezes isso é recidivante, isso vai e volta. E aí, nesses casos, a gente tem que pensar realmente num tratamento a laser, com a destruição desses fios, porque sem o pelo você não tem a foliculite, você não tem irritação. Olha, eu não sei você, telespectador, mas eu estou aprendendo pra caramba nesse programa. Eu tenho certeza que adultos, jovens e crianças vão estar sendo beneficiados demais com todas as orientações que a doutora Daniela está nos dando aqui. Mas tem mais pergunta de público. Vamos à próxima. Eu gostaria de saber o que fazer em relação à queda de cabelo. Bom, eu gostei da pergunta, porque quando foi me perguntado quais as queixas mais frequentes no consultório, essa é uma queixa muito frequente que eu esqueci de mencionar. Então, a queda de cabelo, né, foi uma mulher que perguntou, mas de maneira geral, nós podemos falar que existe 2 tipos de queda de cabelo. Existe uma que nós chamamos de eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo causada por fatores externos. Por exemplo, deficiências de proteínas, vitaminas, ferro, anemias, alterações hormonais. Nessa queda de cabelo, normalmente o cabelo ele cai geral e não cai numa área mais específica. Você tenta diagnosticar esse problema e tratar. Mas existe um outro tipo de queda de cabelo que é a calvície, e existe ela tanto a feminina quanto a masculina. Tanto a feminina quanto a masculina, elas são genéticas, né? E muitas vezes o diagnóstico ele é clínico, a gente exclui o eflúvio e é diferente porque muitas vezes as mulheres elas começam a ficar com uma diminuição de volume de cabelo que começa nessa região frontoparietal e depois fica difusa. Pouca gente sabe, mas isso é muito frequente, 40% das mulheres têm algum grau de calvície e a orientação que a gente dá é a seguinte: como isso é genético e isso é progressivo, um diagnóstico precoce vai evitar essa piora e quanto mais cedo ela procurar um dermatologista, realmente vai ser muito bom. Engraçado, para mim é um pouco que novidade, 40%, não é, de calvície 40%. Em mulheres. Puxa vida. Não é só com a pele, né, gente? É com tudo em nossa vida. Nós temos um tesouro dado por Deus fantástico, absolutamente fantástico. Perfeito, inclusive. Só que nem sempre a gente ajuda a criação. A gente ou não cuida ou até mesmo estraga. Que o programa de hoje fique na sua cabeça como sendo um motivo de reflexão para que você se cuide mais. No caso de hoje foi sobre pele, mas o Inspirar sempre trouxe aqui assuntos que interessariam à sua saúde como um todo. E a gente fica feliz de estar cumprindo a missão deste programa. E assim a gente se despede por hoje, mas promete voltar na próxima semana com mais inspiração para você. Até lá!